sobre a biossegurança e das precauções padrão. É a primeira estratégia, né? A primeira estratégia de prevenção, né, veio a ser o quê? A prevenção de transmissões de patógenos, que inicia desde a nossa higienização das mãos. A higiene é fundamental para a prevenção. Eu preciso ter os cuidados, né, de higiene, meus cuidados e tudo, mais a utilização dos meus EPIs. É uma assistência a todos os pacientes antes de procedimentos com risco de contato com material biológico, como sangue, secreções e excreções. Então, eu preciso ter esses cuidados e eu preciso estar utilizando os meus EPIs. A aplicação de cuidado, aplicação padrão, né, também evita transmissões de infecções, conhecidas ou não, ou seja, as infecções cruzadas, do paciente para o profissional de saúde. Então, eu preciso desde a utilização da lavagem das mãos, a utilização de óculos e máscaras, luvas e avental, até o meu dispensar de materiais, pérfuro cortantes no local adequado, né? Aqui nós temos a nossa caixinha de precauções. Então, sempre que vocês verem em alguma porta, algum local, precaução padrão, precaução contato, então tem algumas normativas que você ao entrar, você precisa estar utilizando aqueles EPIs, certo? Precaução padrão. Devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecção. Então, a precaução padrão vai ser uma forma que nós vamos estar o tempo todo trabalhando, ou seja, independente do paciente que eu for lidar, independente da situação, a precaução padrão é fundamental estar utilizando, que é a higienização das mãos, luvas e avental, óculos e máscaras e o descartar dos meus pérfuros cortantes. A precaução de contato, o que vem a ser a precaução de contato? Né? Elas são indicadas, ela tem indicação para infecções ou colonizações com micro-organismos, ou seja, quando o paciente tiver com algum tipo de doença que pode estar contaminando através de contato, que é o caso varicela, infecções de pele, tecidos moles, né? Contatos de secreções que possam te contaminar, não contidas no curativo, impetigos, herpes. Então, ou seja, qualquer tipo de patologia que pode ser transmitida pelo contato. Qual é a precaução que eu vou estar utilizando? Precaução de contato, higienização das mãos antes de tocar ao paciente e após tocar o paciente, avental, luvas e quarto privativo, porque se ele está com precaução de contato, ele precisa ficar em um quarto só para ele, para não contaminar um outro paciente. Quando não tiver disponibilidade de um quarto que seja só para o paciente, né, é importante ter uma distância mínima entre dois leitos, né, de um para o outro, porque eles precisam de um distanciamento. É o nosso distanciamento social hoje do Covid-19, né? Então vamos lembrar dele, né? As precauções de aerosóis são precauções. Então, são algumas precauções que a gente precisa ter alguns contatos, alguns cuidados. Então, entre as precauções de contatos, eu preciso ter cuidado com aquelas pacientes que eu tiver, por exemplo, com sarampo, com varicela, que ela é transmitida de contato direto. Então, a necessidade dessa higienização avental e o quarto privativo, se não tiver como colocar em um quarto separado, dá um distanciamento, né, de pelo menos 2 leitos. Vai dar mais ou menos 1 metro para cada um, né? Precauções de gotículas, que é o que a gente está utilizando hoje, as máscaras, né? Então, indicações para prevenções de gotículas. As gotículas, elas não ultrapassam, elas não ficam aeróbicas no ar, ou seja, são gotas, elas são pesadas, né? Então, se você está usando a máscara, ela vai permanecer na máscara, ela não vai ultrapassar as máscaras. Então, ela é indicada para meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, né? Eu tenho também, enfim, outros tipos de patologias. Sempre higienizar as mãos,
máscara profissional. Eu preciso de ter máscara também para o paciente durante o transporte. Viu a diferença? Porque quando eu estou utilizando na precaução padrão e na precaução de contato, eu não tenho transmissões pelas vias aéreas superiores. Então, as precauções de padrão não me disponibiliza, não há necessidade da utilização de máscaras. Mas de acordo com as gotículas, já passa a ser uma transmissão pelas vias respiratórias, eu preciso me prevenir e prevenir também e proteger o meu paciente também com máscara. Então, precauções para gotículas, eu vou higienizar as mãos, eu vou precisar de máscara, o meu paciente durante o transporte também vai precisar de máscara e o quarto privativo. Porém, nesse caso, se eu não tiver o meu quarto privativo, eu não posso colocar esse paciente, né, com precaução de gotículas, com outro paciente. Porque lá na minha precaução de contato, eu posso, porque não tem respiração, eu preciso só tocar. Por isso que eu posso dar o distanciamento de 2 leitos. Na minha precaução de gotículas, eu preciso colocar esse meu paciente só se ele, junto com o outro, só se for com as mesmas patologias, infectados pelo mesmo micro-organismo. Ele não pode ficar com um paciente com outra patologia. Porque se é precaução, né? Se é gotículas, é transmissão pelas vias aéreas, se ficar com outro paciente, pensamos bem que o outro vai ser infectado, certo? Precauções para aerosóis. Aerosóis, quando a gente fala em aerosóis, a gente está pensando, quando você pega aquele spray que faz psss, vocês já viram que fica o jato e você não vê? Então, ou seja, eles ficam aeróbicos no ar. Então, são algumas partículas que a gente não vê e elas ficam aeróbicas no ar. Elas ultrapassam as máscaras, né? Então, quais são as precauções para contato, né? Para contato de aerosóis? Lavar as mãos, conforme protocolo, máscara FF2, segundo a N95 profissional, porque essa aqui vai proteger contra aerosóis, que é a nossa do nosso Covid-19 hoje, que todos os profissionais estão utilizando. Máscara cirúrgica para os pacientes durante o transporte. Para os pacientes durante o transporte, vai estar utilizando as máscaras cirúrgicas, certo? E quarto privativo. Caso não tenha o quarto privativo, para ele só pode ficar em quarto com pacientes vítimas, né, ou seja, infectados pelo mesmo micro-organismo. Por exemplo, tuberculose, Covid-19, né? Então, assim, com esses pacientes, paciente infectado pelo mesmo organismo, sim. Pacientes sadios, de jeito nenhum. Como a gente falou o tempo todo sobre higienização nas mãos, vocês viram que todas as minhas padrões, todas as minhas precauções de contato, falou que inicialmente lavar as mãos, antes e após. Então, a higienizar as mãos é a ação mais importante para eliminar os micro-organismos e prevenir as infecções. E como que foi descoberto? Vamos voltar um pouquinho lá na história, né? Vamos falar um pouquinho da história passada. Foi instituída a lavagem das mãos no ano de 1815 a 1865 pelo médico húngaro Ignaz Philips, né? Que em 46 comprovou a íntima relação entre febre puerperal. O que é essa febre puerperal? As puérperas estavam tendo febre e muitas vindo a óbitos, né? E o que Semmes descobriu, né? Ele notou que os médicos que iam diretamente à sala de autópsia para a obstetrícia, ou seja, saía da sala de autópsia, né, dos cadáveres e ia para a obstetrícia. Tinha odor desagradável nas mãos, ou seja, ele pegava no cadáver, né, e ia atender a puérpera. Ele postulou que a febre puerperal, que afetava tantas mulheres parturientes, fosse causada pelas partículas cadavéricas transmitidas da sala de autópsia para a ala obstétrica por meio das mãos dos estudantes. Então, em 47, ele instituiu que todos os médicos, né, e estudantes precisavam lavar as mãos após a saída das salas de autópsias para ir lidar com os outros pacientes na clínica obstétrica. Então, com isso, teve as intervenções e diminuiu a taxa de mortalidade. Então, ele, nesse ano, ele observou que a lavagem das mãos é fundamental para a saúde dos pacientes.
E o que